Minha irmã Nia estava lá no chá de bebê, grávida de 7 meses, uma mão apoiada na barriga perfeitamente arredondada e a outra segurando uma taça de champanhe cheia de cidra espumante. A luz da tarde entrava pelas janelas do clube de campo e fazia brilhar a aliança de diamante quando ela ergueu a taça para um brinde. Pelo menos o meu bebê vai ter um pai, disse, olhando diretamente para mim com aquele sorriso que ela aperfeiçoou desde a infância. O mesmo sorriso que parecia doce para todos os outros, mas que, para quem a conhecia de verdade, cortava como uma faca. A sala explodiu em aplausos. 40 convidados batiam palmas como se ela tivesse anunciado a cura do câncer, em vez de lançar uma indireta cruel para mim e para o meu filho. Minha mãe, Dona, chegou a se levantar da cadeira, balançando a cabeça em aprovação, como se aquilo fosse um discurso motivacional. Meu filho de 10 anos, Devil, estava sentado ao meu lado. A mãozinha dele encontrou a minha debaixo da toalha de mesa, e eu pude sentir seu corpo tremer não de medo, mas de algo que eu ainda não sabia identificar. Só que o que aconteceu em seguida fez todo mundo naquela sala desejar nunca ter aberto a boca. Porque o meu filho quieto e observador, o menino que todos já tinham descartado como apenas mais uma estatística de um lar desfeito, estava prestes a soltar uma bomba de verdade que destruiria o mundo perfeito deles em 1000 pedaços. Meu nome é Rei, tenho 35 anos. Trabalho como gerente de marketing em uma startup de tecnologia no centro e crio meu filho sozinha há 2 anos. No começo não foi por escolha, mas hoje não teria outra vida senão essa. Meu ex-marido, Troy, foi embora quando o vício em jogos finalmente o alcançou, esvaziando o fundo universitário do nosso filho e estourando cartões de crédito que eu nem sabia que existiam. O divórcio foi oficializado numa terça-feira chuvosa de março, e me lembro de sair daquele tribunal sentindo que podia respirar pela primeira vez em anos. Devon é a luz da minha vida. Ele tem 10 anos, mas às vezes, quando me olha com aqueles olhos castanhos tão sérios, juro que carrega a sabedoria de alguém que já viveu 100 anos. Ele lê tudo o que encontra pela frente, constrói cidades de Lego elaboradíssimas na sala de estar e tem uma maneira única de perceber coisas que passam despercebidas pelos outros. Os professores dizem que ele é superdotado. O conselheiro escolar afirma que ele é incrivelmente bem ajustado. Minha família o chama de azarado. Minha irmã Nia tem 32 anos e sempre foi tudo que eu não sou. Casou-se com Mike logo depois da faculdade, numa cerimônia que custou mais do que o meu salário anual. Ela leva uma vida que parece perfeita no Instagram, a casa colonial em Westchester, o SUV novo na garagem, as roupas de grávida de grife que custam mais que a minha prestação da casa. Todo ano ela envia cartões de Natal com fotos profissionais, todos vestidos com suéteres combinando e sorrisos que parecem genuínos. Mike, o marido dela, tem 34 anos e é dono de uma rede de imobiliárias espalhadas pelo Triângulo de Estados. É o tipo de cara que chega aos jantares de família de polo e calça caque, falando sobre tendências do mercado e oportunidades de investimento. Chama todo mundo de amigo ou um campeão, inclusive a mim, o que sempre me causa arrepios. Gosta de lembrar a todos que é um sucesso feito por conta própria. Que construiu seu império do nada. Que sabe o que é preciso para ser um vencedor neste mundo. Minha mãe, Dona, tem 58 anos e nunca me perdoou por ter me divorciado de Troy. No mundo dela, mulheres aguentam tudo, custe o que custar. Elas fazem dar certo. Não expõem os problemas nem admitem fracassos. Ela criou a mim e a Nia em uma casa onde as aparências importavam mais do que a realidade, onde aprendemos a sorrir mesmo quando tudo estava desmoronando. Até hoje, apresenta a Nia como a minha filha, esposa de um empresário de sucesso, e a minha apenas como a outra filha. Meu pai, Cal, tem 60 anos e vive de um princípio simples: evitar conflitos a qualquer custo. Ele aperfeiçoou a arte de estar presente sem realmente estar lá, balançando a cabeça para tudo que minha mãe diz, enquanto se refugia no jornal ou no jogo de golfe. Foi ele quem me ensinou a trocar um pneu e arremessar uma bola curva, mas nunca me ensinou a enfrentar as pessoas que deveriam me amar de verdade. Aquele chá de bebê era para ser o grande momento de Nia, a celebração de seu casamento perfeito, coroado por um filho igualmente perfeito. O salão parecia saído de uma revista, todo decorado em rosa e dourado. Havia brincadeiras com prêmios, uma mesa de doces combinando com a decoração e um bolo tão bonito que parecia intocável. Cada convidado ali havia sido escolhido a dedo para testemunhar e validar a história de sucesso de Nia. O que ninguém ali sabia era que, às vezes, as pessoas que mais apontam o dedo são justamente as que têm mais a esconder.
E que, às vezes, um menino de 10 anos consegue enxergar verdades que os adultos passam a vida inteira evitando. Eu deveria ter previsto que aquele chá de bebê seria um desastre quando mamãe me ligou 3 vezes naquela manhã para me lembrar de me vestir de forma adequada e a não fazer disso sobre você. A primeira ligação veio às 7 horas, enquanto eu preparava o lanche do Devon. A segunda interrompeu meu banho. A terceira me pegou no meio da luta para fazer Devon vestir a camisa polo bonita, aquela sem a pequena mancha na gola que eu torcia para ninguém notar. Hey, estou falando sério, disse mamãe pelo viva voz enquanto eu ajeitava a gola do Devon. Este é o dia especial da Nia. Ela planejou tudo por meses. Apenas sorria, entregue o presente e tente se misturar. Se misturar. Esse sempre foi o meu papel designado na família, desde que consigo me lembrar. Ficar quieta enquanto Nia brilhava. Não causar ondas enquanto Nia navegava em águas tranquilas. Já tinham se passado 2 anos desde meu divórcio com Troy e, aparentemente, aquilo ainda era o grande escândalo da família, o rótulo que me definia. A marca que me transformava em alguém que precisava se misturar em vez de se destacar. O Rosewood Country Club parecia cena de filme quando chegamos. Meu Honda Civic 2008 parecia deslocado no meio das Mercedes e BMWs do estacionamento. Devon também percebeu, mas não disse nada. Apenas endireitou a polo mais uma vez e pegou a sacola de presente no banco de trás. Você lembrou do cartão, né, mãe? Perguntou. E eu amei por tentar garantir que faríamos tudo do jeito certo, que não daríamos munição para ninguém. Lembrei de tudo, querido. Vamos ser convidados perfeitos. O salão do jardim tinha sido transformado em algo que parecia saído direto de um painel do Pinterest. Balões rosa e dourado formavam um arco sobre a mesa de presentes, já abarrotada. Potes de vidro enfeitados com renda seguravam rosas cor-de-rosa e mosquitinhos. Um banner com os dizeres "Uma princesinha está a caminho" se estendia pela parede em letras brilhantes. Havia até aqueles arranjos elaborados nas mesas, com velas flutuantes e pérolas, que provavelmente custaram mais do que meu orçamento semanal de mercado. Cerca de 40 convidados já circulavam quando entramos, suas vozes formando um burburinho de expectativa e animação. Reconheci a maioria imediatamente. Lá estava a Sra. Peterson, da igreja da mamãe, vestida com sua melhor roupa de domingo mesmo sendo sábado. A mãe de Mike, Glória, comandava a roda de conversa perto da mesa de sobremesas. Seu forte sotaque de Connecticut atravessava o salão enquanto ela contava, para quem quisesse ouvir, o quanto estava animada por finalmente se tornar avó. As amigas do clube do livro de Nia estavam reunidas perto das janelas, todas de vestidos leves que pareciam combinados sem parecerem ensaiados demais. Lembra do que conversamos? Murmurei para Devon quando paramos na entrada. Se alguém disser algo que te deixar desconfortável, aperte minha mão 2 vezes e saímos para respirar lá fora. Eu sei, mãe. Mas estou bem. Nós estamos bem. Ele disse isso com tanta convicção que quase acreditei. Quase esqueci que, na semana anterior, ele havia voltado da escola perguntando por que o futuro primo teria algo que ele não tinha, um pai. Minha relação com Nia sempre foi complicada, moldada por anos de comparações e competições das quais eu nunca quis participar. Crescendo, ela era aluna nota 10, que entrava para a lista de honra sem esforço. Eu era aluna nota 7, que virava noites estudando para conseguir subir a média. Ela namorou o capitão do time de futebol e foi ao baile de formatura com um vestido digno de princesa. Eu fui com um grupo de amigos e acabei a noite assistindo filmes na casa de alguém. Ela se casou com Mike numa cerimônia com 200 convidados e recepção neste mesmo clube de campo. Eu me casei com Troy no cartório, com apenas nossos pais e a irmã dele como testemunhas. Mas havia algo que as fotos de família nunca mostraram. Eu era feliz na minha vida simples até que o vício de Troy transformou tudo em pesadelo. Nia podia ter tido o grande casamento, mas eu tive amor de verdade, pelo menos por um tempo. E, quando esse amor se tornou tóxico, tive força para ir embora. Isso tinha que valer alguma coisa, mesmo que minha família não enxergasse assim. Mamãe nos recebeu na porta com o sorriso ensaiado que sempre usava em eventos da igreja e nas fotos de família. Estava com um vestido novo, amarelo claro com pequenas flores, e o cabelo tinha sido feito no salão naquela manhã. Hey, que bom que você veio, disse, como se houvesse alguma dúvida. E Devon, mas que rapaz elegante.
Ela então se inclinou, baixando a voz para que só eu ouvisse. Tente ficar feliz pela sua irmã hoje. Este é o momento dela. Não estrague tudo com os seus dramas. Meus dramas. Como se ser mãe solteira e divorciada fosse uma encenação e não a minha vida real. O problema começou durante a abertura dos presentes, embora, olhando para trás, eu deveria ter percebido os sinais desde o momento em que nos sentamos. Nia estava em destaque, posicionada em uma cadeira que parecia um trono, decorada com fitas e miniaturas de mamadeiras. Brilhava em seu vestido de maternidade floral, uma peça de grife que ela fez questão de me contar, na semana anterior, ter custado $800. Mike estava atrás dela, as mãos pousadas de forma possessiva em seus ombros, interpretando o papel de marido devoto como se estivesse fazendo teste para um comercial. Ah, este é da prima Janete! Exclamou Nia, erguendo uma caixa prateada com um laço enorme. Ela fazia questão de transformar a abertura de cada presente em espetáculo, erguendo os itens para que todos pudessem admirar, enquanto sua amiga Beta anotava cuidadosamente quem havia dado o quê, para os futuros cartões de agradecimento. Uma bomba tira-leite de grife, presente da mãe de Mike. Um carrinho de bebê de $1000, oferecido pelo Clube do Livro. Cada presente mais caro que o anterior, transformando a celebração em uma verdadeira parada de ostentação. Então chegou ao meu. Este é da Rei, anunciou, a voz mudando sutilmente, como se estivesse preparando a plateia para a decepção. Observei enquanto ela abria a sacola devagar, tirando o papel de seda pedaço por pedaço. Quando finalmente revelou a colcha que eu havia passado 2 meses costurando trabalhando nela todas as noites depois que Devon ia dormir, ergueu-a com 2 dedos, como se estivesse contaminada. Que, artesanal disse, e a palavra soou como insulto em sua boca. Você sempre foi boa com as mãos. Precisava ser, criando o Devon sozinha e tudo mais. O ambiente mudou de imediato, desconfortável. Algumas pessoas riram baixinho, aquele riso nervoso de quem não sabe se algo é engraçado ou cruel. Senti Devon se enrijecer ao meu lado, o garfo parado no ar com um pedaço de bolo a meio caminho da boca. Cada quadrado tem uma cantiga infantil diferente, expliquei, tentando manter a voz firme. Eu bordei todos à mão. O verso é feito de algodão orgânico, hipoalergênico. Que atenciosa, continuou Nia, dobrando a colcha de qualquer jeito e colocando-a de lado, longe da pilha dos presentes aprovados. Bem, nem todos podem comprar na Burdorf's. Alguns de nós precisam ser criativos com suas limitações. Na verdade, presentes feitos à mão muitas vezes valem mais do que os comprados em loja, disse Devon, em voz baixa. Todos se viraram para ele. Essa colcha provavelmente levou mais de 100 horas para ficar pronta. No salário mínimo, isso já valeria mais do que a maioria desses presentes. Mike riu. Aquele riso alto e imponente que usava em reuniões de negócios. Olha só o pequeno matemático. Pena que a vida não seja sobre calcular horas, não é, campeão? É sobre o que você realmente pode oferecer. Foi então que mamãe decidiu se inserir na conversa, do lugar de honra ao lado direito de Nia. Algumas mulheres simplesmente fazem más escolhas, declarou alto bastante para todos ouvirem, olhando diretamente para mim. Ainda bem que Nia aprendeu com os erros da irmã. Ela esperou o homem certo, construiu uma base sólida. Nem todo mundo tem essa sabedoria. A senhora Peterson assentiu animada na mesa ao lado. É tão importante que as crianças tenham os 2 pais, um lar estável. Sabe, estudos mostram que filhos de lares desfeitos têm mais dificuldades em tudo, desde os estudos até os relacionamentos. Minhas notas são melhores que as da maioria da minha turma, disse Devon, a voz mais firme agora. Estou no programa para superdotados. Claro que está, querido, respondeu Nia, com uma simpatia exagerada. Você está fazendo o melhor que pode com as suas circunstâncias. É só que crianças precisam de modelos masculinos, alguém que lhes ensine a ser fortes, a serem provedores. Ela então se levantou, acariciando a barriga com as 2 mãos naquele jeito performático que adotará desde o início da gravidez. Eu me sinto tão abençoada, continuou, a voz assumindo um tom teatral. Pelo menos o meu bebê terá um pai. Alguém que vai ensinar a jogar bola, a dar nó em gravata, a ser um homem. Alguém que vai estar presente em todos os aniversários, em cada partida de beisebol, em cada momento importante. Nem todo mundo consegue dar aos filhos essa experiência de família completa. A sala explodiu em aplausos.
Aplaudiam como se ela tivesse acabado de fazer uma palestra inspiradora no TED, em vez de destruir, sistematicamente, o senso de valor do próprio sobrinho. 40 adultos batendo palmas para uma mulher que, em essência, acabará de dizer a um menino de 10 anos que sua vida era incompleta, quebrada. Alguns de nós estamos indo muito bem, obrigada, consegui dizer, a voz tremendo de raiva contida. Claro que sim, querida, respondeu Nia com aquela doçura falsa que fazia minha pele arrepiar. Quero dizer, o Devon parece bem ajustado, considerando tudo. Não é culpa dele que o pai tenha escolhido o jogo em vez da família. Todos nós só temos que lidar com o que nos foi dado, não é mesmo? Mike decidiu reforçar. Ei, o garoto já tem um bom modelo masculino agora. Não é, campeão? Posso ensinar a ele tudo que o Troy não ficou por perto para ensinar. Talvez levá-lo a alguns jogos. Mostrar como um homem de verdade cuida da família. Eu já estava pegando minha bolsa, pronta para sair antes que dissesse algo que fraturasse aquela família ainda mais do que meu divórcio já havia feito. Minhas mãos tremiam enquanto dobrava o guardanapo sobre a mesa, colocando-o ao lado do pedaço de bolo intocado bonito demais para comer, mas que provavelmente tinha gosto de papelão. A cadeira arrastou pelo chão quando me levantei, e eu podia sentir 40 pares de olhos sobre mim, esperando para ver se eu faria uma cena. Para confirmar tudo o que pensavam da irmã divorciada, instável, que não sabia se controlar. Vamos, Devon disse baixinho, estendendo a mão. Vamos embora. Mas a mão dele não estava lá. Em vez disso, ele também estava de pé, a cadeira empurrada para trás com precisão deliberada. Seu rosto havia mudado, a expressão de dor de momentos antes dera lugar a algo totalmente diferente. Aquele olhar calmo e observador que eu conhecia tão bem agora brilhava com pura determinação. O mesmo que vi quando ele decidiu participar da feira de ciências, mesmo sendo o mais novo competidor. O tipo de determinação que significava que ele já havia tomado uma decisão e nada o impediria. Espera, mãe, disse ele, a voz clara ecoando pelo salão e fazendo todos interromperem suas conversas paralelas. O ambiente ainda fervilhava com discussões sobre paternidade responsável e lares estáveis. Nia recebia parabéns das amigas do yoga, que diziam como ela era sortuda, como sua vida estava perfeita, como seu bebê teria tudo o que uma criança poderia precisar. Mike apertava mãos de alguns colegas de negócios, provavelmente já planejando em qual escola particular o filho não nascido estudaria. Devon caminhou até o centro do salão, desviando pelas mesas enfeitadas com arranjos cor-de-rosa e taças de cristal, parou ao lado da mesa de presentes onde se amontoavam embrulhos caros, pequeno, mas de alguma forma atraindo toda a atenção. No início, as pessoas acharam fofo. O menininho do lar quebrado querendo dizer algo doce à tia, talvez se desculpar pela atitude da mãe ou dar os parabéns de forma apropriada. Minha mãe sorriu, indulgente. O que foi, querido? Quer dizer algo bonito para a tia Nia sobre o bebê? Na verdade, vovó, eu tenho uma pergunta, respondeu Devon, virando-se diretamente para Nia. A voz firme, quase casual, como se perguntasse sobre o clima. Nia sorriu, aquele sorriso condescendente que ela havia aperfeiçoado, o tipo de sorriso que fazia você se sentir pequeno, mesmo quando tinha razão. Claro, docinho. O que é? Quer saber sobre o bebê? Está animado em ter um priminho? Eu estou animado, sim, disse Devon, acenando com a cabeça. Mas essa não é a minha pergunta. Ele fez uma pausa. Juro que deu para ouvir o tilintar do gelo nos copos enquanto todos aguardavam. Havia algo no tom dele que mudou a energia do salão de diversão condescendente para uma tensão tensa. Tia Nia, continuou ele, a voz jovem cortando o salão envidraçado como lâmina na seda. Quer que eu conte para todo mundo sobre a outra família do tio Mike? As palavras caíram como uma bomba em câmera lenta. Viu o rosto de Mike perder a cor, a mão congelada no meio de um aperto de mãos com o Dr. Morrison, do clube. Seu cabelo, impecavelmente arrumado, de repente parecia desalinhado, mesmo sem ele ter se mexido. O ar confiante do corretor de imóveis de sucesso rachou como um ovo, revelando algo cru e desesperado por baixo. Do que você está falando, campeão? Tentou rir Mike, mas a voz falhou bem no campeão, aquele apelido falso e forçado que ele usava com todo mundo, agora soando desesperado. Mas Devon não ria. Nem mesmo sorria.
Ele tirou o celular do bolso, aquele que eu tinha dado só para emergências, que ele quase nunca usava, exceto para me ligar quando o treino acabava mais tarde. Levantou-o, não de forma dramática, mas objetiva, como se estivesse apresentando uma prova em uma feira de ciências. No mês passado, quando você me levou ao jogo de beisebol, lembra? Aquele em que disse que estava me ensinando a ser homem? A voz de Devon continuava calma, mas havia aço por trás dela. Você falou que precisava passar no escritório primeiro, mas não fomos ao escritório, tio Mike. Fomos a uma casa em Riverside. Uma casa azul, com a caixa de correio quebrada e um balanço no quintal da frente. O salão ficou completamente silencioso. Até a equipe de garçons congelou, taças pela metade e pratos suspensos. O mundo cor-de-rosa e dourado de Nia pairava no ar, prestes a ser restaurado ou despedaçado. Uma mulher chamada Brittany abriu a porta, continuou Devon, cada palavra clara e precisa. Ela tinha cabelo castanho e vestia uniforme de hospital, porque é enfermeira. E tinha uma menininha com ela, uma garotinha de cabelo cacheado que correu até você e te chamou de papai. O tempo parou de vez. Podia-se ouvir um alfinete cair no mármore do clube, não fosse o fato de ninguém ousar se mover. 40 convidados estavam imóveis como estátuas, taças suspensas, sorrisos falsos derretendo como cera quente. Isso é um absurdo. Gaguejou Mike, a voz antes imponente reduzida a algo fino e desesperado. Ele está confuso. Eu estava mostrando uma casa para um cliente. Crianças entendem tudo errado. A menininha tinha os seus olhos, cortou Devon, a voz infantil com precisão cirúrgica. Verdes, com uma manchinha marrom no olho esquerdo. Igualzinho aos seus. Ela usava um vestido da Frozen e tênis que acendiam. Quando te viu, disse ao papai, chegou e você a pegou no colo e girou. Você deu um envelope de dinheiro para Brittany e me disse que era nosso segredo. Disse que meninos precisavam aprender que, às vezes, os homens têm responsabilidades das quais não falam. A compostura perfeita de Nia começou a rachar como gelo sobre um lago. Mike. A voz dela era quase um sussurro, mas no silêncio da sala soou como um grito. Amor, não é o que parece. Mike tentou se aproximar, mas Nia recuou, protegendo a barriga com a mão. Você os visita todas as terças, disse Devon, ainda segurando o celular firme. Todas as terças em que diz a tia Nia que tem reuniões com investidores até tarde. Eu sei porque você me buscou na escola em 3 dessas terças, quando minha mãe estava trabalhando. Disse que estava sendo um bom tio, ajudando, mas nós fomos lá todas as vezes. A Brittany te chamou de pai da filha dela. Ela disse que a Cadence perguntava quando você iria se mudar de vez para morar com elas. O nome da menina é Cadence. Ela tem 4 anos. Minha mãe se levantou tão rápido que a cadeira tombou para trás, batendo forte no chão. Isso só pode ser um mal-entendido. Essa criança está mentindo. Ele está inventando isso para chamar atenção. Eu tenho fotos, respondeu Devon com a mesma calma com que apresentou seu projeto de ciências. Você me ensinou a sempre documentar as coisas, vovó. Disse que é isso que pessoas inteligentes fazem. Que é isso que pessoas bem-sucedidas fazem. Ele virou a tela do celular para a sala, deslizando pelas imagens com a eficiência de um promotor apresentando provas. A primeira mostrava Mike na varanda de uma pequena casa azul, abraçando uma garotinha, enquanto uma mulher de cabelos longos e castanhos aparecia na porta. A segunda mostrava ele empurrando a menina no balanço, os dois rindo. A terceira, os 3 juntos em um churrasco no quintal, com Mike vestindo um avental escrito, Papai está na churrasqueira. Nia arrancou o celular das mãos de Devon, encarando a tela como se pudesse mudar a realidade se olhasse fixamente o bastante. Seu rosto passou pela descrença, pelo reconhecimento e, enfim, pela pura fúria. Atirou o telefone de volta, e Devon o pegou no ar com facilidade, voltando o olhar para Mike. 4 anos. Gritou Nia, a voz doce do chá de bebê substituída por algo primal. Ela tem 4 anos. Nós estamos casados há 6, Mike. 6 anos. Nia, por favor, me deixe explicar. Mike tentou segurar o braço dela, mas ela se afastou com tanta força que derrubou a mesa de presentes. Os embrulhos caros se espalharam pelo chão, a bomba tira-leite de grife se quebrou, e pequenos frascos rolaram pelo mármore. Explicar o quê?
Ela berrou. Que você tem outra filha? Que viveu uma vida dupla? Que todas as terças, quando dizia que estava construindo o nosso futuro, na verdade estava com elas. A mãe de Mike, Glória, soltou um lamento que parecia o gemido de um animal ferido. Isso não pode ser verdade. Michael, diga a eles que não é verdade. A menininha estuda na Riverside Elementary, acrescentou Devon em voz baixa. Ela está no pré. A cor favorita dela é roxo. Ela tem um gato chamado Viskers, que o tio Mike comprou de presente no aniversário de 3 anos. Eu sei porque ela me contou tudo isso enquanto ele estava lá dentro conversando com a mãe dela. Você levou meu sobrinho para conhecer a sua família secreta, a voz de Nia finalmente se quebrou. Ela agarrou a primeira coisa que encontrou, um vaso de cristal da mesa destruída de presentes, e o arremessou contra Mike. Ele se abaixou, e o vaso se espatifou contra a parede, espalhando rosas cor-de-rosa e água pelo papel de parede. O chá de bebê perfeito se dissolveu em completo caos. Os sócios de Mike começaram a recuar em direção às saídas. As mulheres do clube do livro estavam divididas entre filmar tudo com seus celulares ou fingir que não viam nada. A senhora Peterson fazia o sinal da cruz repetidamente, murmurando orações. Minha mãe afundou na cadeira, abanando-se com o programa do chá de bebê, o papel dourado e rosa tremulando inutilmente em suas mãos. Saia. A voz de Nia caiu para um tom perigoso. Saia agora. Amor, pense no nosso bebê, implorou Mike. Você quer dizer como você pensou na Cadence? Nia riu, mas não foi exatamente uma risada. Foi algo cortante, quebrado. Pelo menos agora o meu bebê terá algo em comum com o dela. Um pai que é um mentiroso. Os funcionários do clube começaram a retirar discretamente os convidados enquanto Nia soluçava no banheiro, a maquiagem perfeita escorrendo em rios negros pelo rosto. O salão do jardim parecia um campo de batalha, cadeiras tombadas, presentes espalhados, decorações cor-de-rosa pendendo em ângulos quebrados. Minha mãe foi atrás de Nia, mas antes parou diante de mim e de Devon. Você sabia? Perguntou, a voz ainda carregada de acusação, mesmo depois de tudo que havia acabado de ser revelado. Foi você que colocou ele nisso? Não, mãe. Diferente de algumas pessoas, eu não guardo segredos que destroem famílias. Eu apenas sobrevivo à destruição da minha. Ela então se virou para Devon, o rosto dividido entre raiva e incredulidade. Como você pôde fazer isso com a sua tia? Como pôde arruinar o dia especial dela? Foi aí que eu dei um passo à frente, me colocando entre minha mãe e meu filho. E como você pôde fazer o que fez com ele? Ele ficou sentado aqui ouvindo todos vocês destroçarem a mãe dele. Dizendo que a vida dele era incompleta. Sugerindo que ele era defeituoso só porque o pai não estava por perto. E você quer culpá-lo por dizer a verdade? Devon olhou primeiro para mim e depois para a avó. Seu rostinho ainda tão infantil mostrava uma imaturidade que partiu meu coração. O tio Mike disse que eu não deveria contar, porque isso machucaria a tia Nia. Mas a tia Nia já estava machucando a mamãe. E a senhora estava ajudando ela, vovó. Pelo menos quando o papai foi embora, ele simplesmente foi. Ele não fingiu ser perfeito enquanto vivia uma mentira. 2 semanas depois, Nia voltou a morar com nossos pais. O pedido de divórcio foi protocolado em menos de um mês. Mike tentou desesperadamente salvar alguma coisa, qualquer coisa, mas o advogado de Nia foi implacável. Afinal, quando se documenta 4 anos de enganos, os juízes tendem a não ter muita simpatia. A outra família de Mike também saiu das sombras. Britney acreditava que ele estava separado e que só precisava de tempo para resolver as finanças antes de oficializar tudo. Criava Cadence sozinha, alimentada pelas promessas dele de que logo seriam uma família de verdade. Os jantares de família são diferentes agora. Para começar, eles realmente existem. Nia não debocha mais da minha maternidade solo. Na semana passada, inclusive, me pediu conselhos sobre como criar um filho sozinha. Mamãe já não faz comentários sobre más escolhas ou lares destruídos. Ela aprendeu o que eu sempre soube: julgamentos têm um jeito de voltar, e muitas vezes quem aponta o dedo é quem mais tem a esconder. Eu e Devon ficamos ainda mais próximos, se é que isso era possível. Naquela noite, depois do chá de bebê,
ele se sentou na cama enquanto eu cobria com um lençol, algo que ele costuma dizer que já está grande demais para precisar, mas que parecia necessário naquela noite. Mãe, eu fiz a coisa certa? Ele perguntou, a voz pequena no escuro do quarto. Você defendeu a gente, respondi, sentando na beira da cama. Mostrou para todos que ser de uma família de mãe solo não nos faz menos. Nos faz honestos. Nos faz reais. Nos faz fortes. Ele assentiu e então disse algo que nunca vou esquecer. Mãe, o tio Mike teve pai quando cresceu. O papai também teve. E mesmo assim, os dois viraram mentirosos. Talvez ter um pai não seja a parte importante. Talvez o que importe seja ter alguém que ensine a falar a verdade. A história do chá de bebê virou lenda na nossa cidade. Até hoje, as pessoas ainda cochicham sobre isso no supermercado, sobre como o pequeno Devon Matthews expôs a vida dupla de Mike Harrison no Rosewood Country Club. Mas, para mim, aquilo se tornou algo muito maior. Se tornou o dia em que meu filho de 10 anos ensinou a um salão cheio de adultos que famílias perfeitas não existem, que mães solo criam guerreiros e que, às vezes, quem tem menos é quem mais carrega a integridade. 2 meses depois, Nia deu à luz um lindo menino, a quem chamou de Oliver. Eu estava lá, na sala de parto, segurando a mão dela enquanto ela fazia força, sendo a irmã que ela precisava que eu fosse. E, apesar de tudo o que aconteceu, apesar da dor, da humilhação e da confiança quebrada, ela me ligou no dia seguinte, enquanto eu estava no trabalho. Me desculpa, disse, a voz rouca de cansaço e emoção. Por tudo. Por todos esses anos em que achei que tinha tudo sob controle. Achei que minha vida era perfeita e que a sua era só um aviso do que não fazer. Nenhuma de nós tem tudo sob controle, respondi. Mas agora o Oliver tem algo mais valioso do que uma história de família perfeita. Ele tem a verdade. Ele tem a autenticidade. Essa é uma herança muito melhor do que qualquer mentira, não importa quão bonita pareça, embrulhada em balões cor-de-rosa e dourado. E sabe de uma coisa? Devon e Oliver agora são inseparáveis. Meu filho virou o primo mais velho protetor, ensinando Oliver sobre dinossauros, planetas e tudo aquilo que o fascina. Está mostrando a ele que famílias vêm de todas as formas e tamanhos e que o amor não se mede por quem aparece na foto, mas por quem está presente de verdade, com honestidade e integridade. Se essa história tocou você, se algum dia já foi julgado por não ter a família perfeita, compartilhe este vídeo. Deixe um comentário contando sua experiência com o julgamento familiar ou como encontrou força em lugares inesperados. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias sobre famílias reais, lutas reais e as formas surpreendentes como a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona.